Muito bem, pessoal, a gente já começa direto aqui para falar de avaliação de governo, manifestações no final de semana de Bolsonaro no Rio de Janeiro. E para conversar comigo aqui, eu chamo a repórter Natália Fruê, que está no Palácio do Planalto. Natália, muito obrigado aqui pela presença com a gente aqui no Poder Expresso, agora meia hora mais cedo, Natália, começando aqui às 5 da tarde. Muito obrigado aqui pela presença. Natália, queria falar com você sobre essa pressão. A gente vai tratar ao longo do programa sobre isso, mas eu queria tratar com você sobre essa enquadrada, vamos dizer assim, do Lula nos ministros. Claro que o presidente tem todo o direito de cobrar, mas de alguma forma hoje ele foi muito específico sobre o Haddad e sobre o Alckmin. E também queria fazer essa relação, Natália, a partir da própria manifestação. Bolsonaro está indo para as ruas. Esse evento no Rio de Janeiro, de certa forma, foi considerado um evento um pouco menor do que as expectativas, mas, de qualquer maneira, tem pressionado o governo. Muito obrigado, Natália. Muito boa tarde para você. Oi, Léo. Boa tarde para todo mundo que acompanha aqui o Poder Expresso. Pois então, o ato de ontem lá em Copacabana, capitaneado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui no Palácio do Planalto se evita falar publicamente sobre isso. O presidente Lula hoje até citou a gestão passada quando disse que precisou começar a governar antes de assumir o terceiro mandato, porque, segundo ele, o antecessor não havia pago nem as próprias contas, numa referência àquele aumento do auxílio que era pago na época da gestão Bolsonaro no lugar do Bolsa Família, e que ele que precisou então articular a votação daquela PEC da transição, que foi o que permitiu para o governo gastar mais do que estava previsto pela antiga regra do controle de gastos. Então, publicamente não se falou sobre o ato, mas no bastidor, apurando aqui com auxiliares do presidente, o ato em Copacabana foi encarado com um certo alívio por parte de auxiliares do presidente. Por que alívio? Porque eles consideram que o ato no Rio de Janeiro foi bem menor que aquele realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, lá no mês de fevereiro, e que, portanto, isso também mostra que há aí uma desmotivação ou uma espécie de um movimento que estaria murchando por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa foi a avaliação feita aqui no Palácio do Planalto, num momento em que o governo ele rediscute a sua estratégia, ele rediscute como dialogar com aquele trabalhador da classe média e também das classes mais baixas, porque há uma avaliação que nas periferias essa questão da inflação está, sim, pesando para avaliação sobre o governo, a popularidade do presidente Lula. Então, neste momento, a avaliação é que foi importante esse ato em Copacabana não ser tão grande quanto foi o da Avenida Paulista, porque também o governo dá uma respirada sem ter que ficar se preocupando com o que acontece com o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa articulação dele para demonstrar força nas ruas, Léo. Muito bem, Natália. A gente tem aqui declarações aqui. Eu primeiro queria falar sobre as declarações aqui ainda do comício. Eu vou começar com a declaração do comício, do ato, né? Do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, Tiago? Acusam agora o homem mais rico do mundo, o homem que nasceu na África do Sul, que foi naturalizado americano, que é dono de uma plataforma cujo objetivo dele é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, o nosso antigo Twitter. É um homem que realmente preserva-se pela liberdade para todos nós. É um homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos.
E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Natália, tá aí. A gente também tem uma declaração do... Vamos rodar aqui já, uma declaração também desse evento aí do Bolsonaro, do Silas Malafaia. Daqui a pouco a gente dá uma arredondada. Vamos lá? A manchete diz assim: Bolsonaro propôs. Bolsonaro propôs. Ele não mandou, ele propôs um documento para análise dos comandantes militares sobre GLO, garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está a ilegalidade dessa potoca? Em lugar nenhum. O Bolsonaro apresentou um documento sugestivo para análise dos comandantes militares. Agora escute, eu não vou dar o nome dessa jornalista inescrupulosa. Como é que ela coloca a safadeza da fake news minuta de golpe? É um discurso, de fato, né, que do Malafaia uma agressividade ali, em determinado momento. Natália, eu vou chamar para conversar com a gente, para bater um papo aqui, a Isabela Calil, que é antropóloga e trabalha estudando, né, esses movimentos da direita. Isabela Calil, professora, prazer conversar com a senhora. Enfim, agradeço muito aqui a sua presença e começo perguntando aqui, depois a gente vai para esse bate-papo também aqui com a Natália Fruet. Esse movimento, Bolsonaro, o próprio Silas Malafaia, professora, estabelecendo, né, Malafaia exalta Musk, né, fala em liberdade, e a senhora desenvolve um pensamento, enfim, desenvolve ali um conceito que eu acho muito interessante, que é o seguinte: Bolsonaro começa, antes do governo, falando de Deus, pátria e família, depois ele vai para o elemento de liberdade durante a pandemia, que serve para vacinas, que serve para armas, né? E que agora também serve para as redes sociais. E aparentemente esse discurso tem funcionado porque tem agregado parte também da direita internacional, da direita mundial. Mais uma vez, professora, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Já tinha uns dias que a gente estava querendo trazer a senhora para o Poder Expresso. Léo, obrigada por me receber aqui, é um prazer, e boa tarde também para a Natália. Sim, como você bem resumiu, Léo, uma coisa que a gente pode observar, olhando o lema, né, da campanha de Bolsonaro em 2018, é que o lema era baseado em 3 elementos, né? Deus, pátria e família. E aí o que acontece? De acordo com as nossas pesquisas, o que a gente foi acompanhando das manifestações bolsonaristas, e a gente tem feito isso desde o período, inclusive, pré-eleitoral de 2018, mas na pandemia o tema da liberdade ele é ressignificado a partir da ideia de que a liberdade de não usar máscara seria mais, digamos, maior ou mais importante do que o combate à pandemia, ou a liberdade de não se vacinar. E aí o tema da liberdade, ele acaba sendo, inclusive, ajudando, né, um conceito que ele tem muito apelo internacional. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito difícil a gente imaginar que congressistas nos Estados Unidos vão, enfim, se mobilizar tanto como se mobilizaram recentemente para o tema, por exemplo, da pátria, no caso do Brasil, para a família brasileira ou para Deus. Agora, isso acabou funcionando no caso de liberdade, inclusive com um grupo de congressistas nos Estados Unidos que liberaram documentos, né, ofícios da Suprema Corte Brasileira, em que o ministro Alexandre de Moraes e outras ações pede a remoção de contas no Twitter, né, agora o X. Então, no final das contas, o lema da liberdade, ele acaba sendo mobilizado, digamos, para além do Brasil, digamos assim. Ele tem um apelo internacional
E aí é como se toda a liberdade de expressão estivesse em risco, e aí eles colocam, inclusive, o próprio governo Biden nessa história, dizendo que é responsabilidade do Biden fazer alguma coisa sobre isso. E, Natália, enfim, vai ser um bate-papo aqui, Natália. Eu vou fazer uma pergunta, se você quiser também questionar a professora, fique à vontade. Mas eu queria, Natália, trazer essa pesquisa divulgada no final de semana, que é a pesquisa IPEC, que mostra dificuldades do governo em praticamente todas as áreas. O único ministro ali que sai ainda, vamos dizer assim, um pouco daquela tensão, daquele calor, é o da educação, né? O Camilo Santana. E não é à toa que depois da pesquisa divulgada em relação às áreas, Lula acabe chamando ali nominalmente alguns ministros. Queria que você falasse um pouco dessa dificuldade do governo em se deslocar um pouco dessa polarização. Também fique à vontade para questionar a Isabela Calil, que gentilmente está aqui com a gente. Eu não sei se a Natália está nos ouvindo. Natália, me ouve? Sim, vamos lá. Eu estou ouvindo, Léo. Já posso emendar a pergunta para a professora? Então, já pode emendar, sim. Tá certo. Por favor. Eu queria que a gente... Um assunto que eu queria abordar com a professora é sobre essa questão. Quando se teve essa manifestação, a primeira manifestação de Elon Musk, que vai lá e comenta nas redes sociais do ministro Alexandre de Moraes, muito se falou, especialistas, analistas, falaram que tanto Alexandre de Moraes quanto outros ministros do Supremo, eles caíram numa armadilha de Elon Musk para alimentar exatamente essa questão da rede social e desse apelo que ele, usando o argumento da liberdade, fez na rede social, quando a gente sabe que, por exemplo, na Índia, o mesmo aconteceu com o Twitter e ele não foi lá, não dobrou a aposta questionando as decisões judiciais e falando de liberdade, ou seja, essa defesa da liberdade, ela é muito questionável do ponto de vista de onde que ele faz esse discurso, o empresário Elon Musk. Então, o que eu queria perguntar para a professora é se, às vezes, não cair nessas armadilhas pode ser importante ou se, nesse caso, tinha sim que haver uma resposta, porque senão, quando o ministro responde, quando o ministro inclui Elon Musk como investigado no inquérito, ele acaba dando, digamos assim, munição para esse discurso que a liberdade está sendo tolhida, professora. É uma situação muito difícil, Natália, porque não dá para deixar sem resposta, e aí eu acho que vale a gente lembrar que não foi apenas enfim, a gente ainda fala tweet, né? Não foi só uma postagem na rede social, comandada pelo Elon Musk, mas foram várias, né? Então, num curto espaço de tempo, assim, uma semana, 10 dias, enfim, o Elon Musk falou repetidamente e fez acusações muito graves, né? Agora, eu acho que a resposta que foi dada pela Suprema Corte, ela foi uma resposta institucional. A gente, claro, pode sempre discordar das decisões, a gente pode discordar da forma, da questão, inclusive, envolvendo a transparência desses inquéritos, que correm em sigilo, de justiça, mas o fato é que a resposta foi institucional. E a resposta institucional também contou com o pedido para ouvir os representantes do X no Brasil. Então, tem também essa questão dos depoimentos, e aí o que aconteceu é que a própria plataforma, os representantes da plataforma no Brasil, disseram que eles não tinham gerência sobre isso, que, enfim, que não teriam como muito prestar tantos esclarecimentos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi uma resposta institucional. Agora, deixar sem resposta também é uma coisa que ela é uma estratégia ruim. Eu acho que a questão é sempre responder, mas tentar responder de maneira mais institucional e menos pessoal possível. Natália, eu vou pedir a professora e a Natália para colocar a declaração do Lula sobre os ministros e a gente volta para esse tema. Mas eu queria... Vamos lá, Tiago, por favor. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim.
Ou você faz assim, ou não entra na política. Ah, mas se o partido tivesse a maioria, seria tudo mais fácil. Engano. O Sarney foi presidente desse país no momento em que o PMDB elegeu 23 governadores de estado e 306 constituintes. E a primeira coisa que fizeram foi tentar diminuir o mandato do Sarney de 6 para 5 anos. Ele não tinha moleza, não, mesmo o partido dele sendo majoritariamente. Bem, eu vou primeiro perguntar à professora Isabela, depois eu volto para a Natália. Professora Isabela, Calil, no momento que a Natália fez uma pergunta, você diz, olha, tem que responder. Nesse caso do governo, está faltando uma resposta efetiva em relação, por exemplo, a políticas públicas? Eu me refiro a isso pelo seguinte, na questão das armas, Bolsonaro, ele veio, nas pesquisas, ao longo dos mandatos de Bolsonaro no Senado, as armas sempre foram usadas como defesa pessoal. Esse argumento sempre valeu como defesa pessoal. Esse argumento das armas, ele continua durante o início do governo Bolsonaro. Tem um momento na questão das armas que ele muda esse discurso, assim como ele muda esse discurso, como a senhora muito bem pontuou, em outras áreas. Nesse discurso das armas fica evidente essa mudança de discurso do Bolsonaro, da defesa pessoal para a liberdade, naquela reunião que era uma reunião de ministros, que o Moro, em determinado momento, diz que Bolsonaro mandou ele, pediu para que ele intervisse na Polícia Federal, né? O ministro Celso de Mello abre aquela reunião e naquela reunião fica claro que o Bolsonaro já falava para os ministros em relação às armas. Estou falando das armas por quê? Porque em determinado momento o discurso das armas ele teve um teto em relação aos apoios. De certa forma, ao que tudo indica, por exemplo, entre mulheres e mulheres evangélicas, o discurso das armas não pegou. O governo, na campanha, quer dizer, o PT na campanha e durante o governo, acabou trocando as medidas de Bolsonaro sem grita. Você não viu senadores bolsonaristas gritando contra as medidas do governo efetivamente, né? Você tem um movimento tímido. Por quê? Porque sabe que a população tem, de certa forma, trava um pouco nessa questão do discurso das armas. Voltando à pergunta da Natália, falta o governo estar explicando efetivamente política pública em relação a contrapor esse discurso da liberdade? Pergunta, Léo, porque se a gente pega o caso das armas, principalmente, a gente vai ver o seguinte, que a avaliação da pesquisa IPEC, ela mostra 2 pontos sensíveis, né? Um é a questão sobre alta de alimentos e inflação, e a outra é segurança pública. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma situação no Brasil, que é uma situação complexa do ponto de vista da segurança pública, e talvez seja difícil comunicar isso para a população, razão pela qual, inclusive, há necessidade de se pensar melhores formas de comunicação. Vou dar um exemplo. A população em geral tende a ver as questões de segurança pública como a maneira que afeta os indivíduos. Então, a gente não pensa a segurança pública em termos de isso é da Polícia Civil, isso é da Polícia Militar, isso é da Polícia Federal, esse tipo de crime. A gente não pensa dessa maneira. O cidadão, a pessoa que está vivendo, ela está lidando com a violência, principalmente a violência urbana, que tem crescido muito, e ela não se atenta para essas divisões. E a gente tem uma divisão, além das divisões de polícias, divisões das forças de segurança pública, a gente tem no Brasil uma especificidade que é a seguinte: as forças de segurança pública são de responsabilidade dos estados, o que significa que as polícias militares, a Polícia Civil, responde aos respectivos estados. E o que tem acontecido é que cada vez mais o tema da segurança pública tem emergido como um tema nacional. Então, até um tempo atrás, o tema da segurança pública ele era, digamos, mais local, mais localizado, em suas cidades, em seus estados. No entanto, por diferentes razões, pela questão, inclusive, da forma como o crime organizado se organiza, em termos de até transnacional, porque a gente está falando de atuações em diferentes estados e até fora do Brasil, o que acaba acontecendo é que hoje é muito difícil a gente pensar o combate à violência urbana ou ao crime organizado de maneira setorizada. Mas a estrutura do Estado brasileiro é de uma forma em que a responsabilidade, ou pelo menos a corresponsabilidade, é dos estados em relação às forças de segurança pública. Então, significa que
o governo federal está sendo cobrado, e está sendo cobrado de uma maneira justa por parte da população, para dar resposta para a segurança pública, mas em temas que muitas vezes também são de responsabilidade dos estados. Então, eu acho que aí tem uma certa complicação que seria muito importante comunicar melhor para a população. Agora, mesmo comunicando isso, tenho a impressão de que a população quer ter segurança, né? Quer ver seus problemas resolvidos, quer poder, enfim, circular com uma relativa segurança nas suas cidades. Então, no final das contas, mesmo a questão de quem é a responsabilidade, eu acho que no final como a gente vai resolver essas questões de segurança pública. Acho que o Lewandowski deu acenos muito interessantes, principalmente na captura dos presos. Lewandowski tem, de uma certa maneira, comunicado um pouco melhor essas questões de segurança pública, mas acho que a gente tem um caminho aí grande para trilhar em um dos pontos sensíveis no atual governo. Tudo bem, Natália. Natália está com a gente ainda? Tá aí. Natália, a gente, antes da resposta da professora Isabela Calil, a gente mostrou a declaração do Lula, dando aí vamos dizer assim, esse aperto, tanto no Haddad quanto no Alckmin. E é curioso, Natália, porque a gente sempre, agora, né, nos últimos meses, a impressão que se tem, e de certa forma eu queria saber se isso continua, é que tanto o ministro Haddad quanto o ministro Alckmin sempre tiveram ali em alta conta em relação ao Lula e também na esplanada. Foi uma coisa deliberada, Natália, ou foi assim, vou pressionar os dois aqui, na minha avaliação, talvez, que tenha mostrado ali mais movimento para fazer uma cobrança geral, ou de fato tem alguma nesses bastidores aí do Palácio do Planalto, tem alguma relação direta com esses dois ministros? Bem, Léo, logo depois que o presidente Lula deu essa declaração, a gente foi apurar, né, perguntando tanto aqui no Planalto quanto na Fazenda e também na vice-presidência, qual era a avaliação sobre o motivo dessa fala. E aí o que me disseram é o seguinte, que é muito mais um gesto no sentido, vamos recapitular uma linha do tempo do que a gente está vivendo. O presidente Lula, ele precisou na semana passada lá da Colômbia ligar aqui para Brasília, porque Arthur Lira, ele dobra a aposta e ele queria revogar aquela lei aprovada no ano passado pelo Congresso da equiparação salarial de homens e mulheres, para uma espécie de birra com o Palácio do Planalto, para dizer que, sim, Lira, com a caneta na mão lá no Congresso, pautando projetos com o regime de urgência, consegue derrotar o governo. Aí o presidente Lula entra na área, liga para o líder do governo, deputado Zé Guimarães, lá na Câmara, e aí se consegue que isso não acontecesse, que a votação que iria revogar essa lei não acontecesse. Então, o que o presidente fez naquele momento? Ele demonstra que quando ele entra na negociação, ele consegue segurar o ímpeto de Arthur Lira. E agora ele está pedindo apoio dos ministros, porque eu conversava com várias pessoas perguntando, mas foi uma crítica super pessoalizada para Haddad e para Geraldo Alckmin? E aí as pessoas me disseram, não, porque se a gente for pegar toda a declaração, depois o presidente cita Wellington Dias, cita Rui Costa, ele faz esse chamamento e usa Haddad e Alckmin, que são os ministros, e no caso de Alckmin também vice-presidente, as pessoas depois de Lula mais importantes no governo, para chacoalhar toda a equipe, no sentido de dizer, vou precisar de vocês nesse momento que o governo está mais vulnerável com a pressão de Arthur Lira. Por quê? Porque a avaliação do presidente é que isso vai durar alguns meses. Arthur Lira perde o seu poder a partir ali das eleições municipais. A eleição para a presidência da Câmara é só em fevereiro, mas depois com o que ele vai barganhar? Ele não vai ter mais o que barganhar, porque o governo já vai estar discutindo e negociando com os possíveis candidatos e quem sabe, presidentes da Câmara. Então, a avaliação do presidente Lula é que Arthur Lira está desesperado porque está vendo seu poder ir embora e aí quer jogar pesado. Nesse jogo pesado, o que o presidente faz? O presidente chama a sua equipe, chacoalha a sua equipe para, nesse momento, ficar preocupada em negociar, em conversar, em ligar para deputado, ligar
ligar para senador naquelas pautas que são de interesse de cada ministério. No caso da medida provisória assinada hoje, é uma linha de financiamentos que atinge vários setores, inclusive os beneficiários do Bolsa Família. Aí ele cita o Wellington Dias. Então, o que o presidente faz? Quando ele cita o Wellington Dias e cita a Haddad, ele diz o seguinte: vocês vão precisar entrar na área para garantir que a MP não caduque, não perca a validade e que depois ela vire um projeto de lei. O que me disseram foi isso, que não, na verdade não é um desgaste em relação a Haddad ou em relação a Alckmin, mas pedindo o apoio e chacoalhando toda a equipe nesse momento em que Arthur Lira pressiona aqui o Palácio do Planalto. Léo. Professora, a Natália consegue ficar mais um pouco com a gente, Natália? A professora também, a gente vai mais um pouquinho só, fiquem à vontade. Para na hora que precisarem sair, apontar aqui. Isabela, uma questão aqui, depois eu passo para mais uma questão na Natália, mas a pauta, quer dizer, o tom do STF em determinados temas se aproxima muito, neste momento, tem se aproximado muito do próprio governo, né? As pautas parecem serem pautas muito próximas em determinados momentos, né? A gente pode citar aí tanto de costumes, quanto de políticas públicas, quanto em relação ao próprio 8 de janeiro. A minha questão para a senhora, professora, é de que forma, em que momento essa relação de aparente proximidade entre o governo e o STF atrapalha tanto o governo quanto o STF. Eu cito o caso do Musk, por exemplo. A questão do Musk, em primeiro momento, estava voltada diretamente ali a Alexandre de Moraes. Evidentemente, tem hora que, no segundo momento, ele acaba misturando também o governo. Na sequência, o próprio Lula também fala do Musk. Então, acaba tendo ali uma relação comum. Parece até que há um movimento combinado entre o governo e o STF. E a gente sabe que tanto o governo quanto o STF têm e acabam estimulando essa polarização. Resumindo aqui a pergunta, depois de toda essa análise, em que momento, de fato, essa união em relação a determinados temas atrapalha governo e STF nesse país dividido e polarizado? Léo, a gente nunca teve, no caso do Brasil, na nossa história recente, desde a redemocratização, a gente nunca teve uma situação desse tipo de alinhamento. A gente, inclusive, tem na literatura sobre ciência política muitos trabalhos, uma discussão muito densa sobre as questões relacionadas à relação entre o executivo e o legislativo. E o Supremo, né, o judiciário, ele não entrava muito nessa conta, né? Então, quando a gente pensava nessas questões relacionadas à política, o judiciário ficava como um ente, digamos, que em geral ficava parte das principais análises porque não tinha esse protagonismo. E aí o que vai acontecendo? Dois movimentos. O primeiro, você tem um movimento que tem a ver com questões relacionadas a uma série de processos que vão no STF, desde mensalão, depois você vai ter a própria questão relacionada ao impeachment da Dilma Rousseff. Então, a Suprema Corte ela vai ganhando mais protagonismo, digamos assim. Isso, inclusive, também no caso da Lava Jato. Você tem uma série de questões e de, digamos, situações em que a Suprema Corte vai ganhando esse protagonismo. No entanto, o que muda, de fato, é o 8 de janeiro. É depois do 8 de janeiro que a gente vai ver um alinhamento, e aí esse alinhamento, acho que é importante a gente dizer que ele não é tanto um alinhamento, digamos, ideológico. Então, não dá para a gente dizer que, então a Suprema Corte é de esquerda ou algo assim. Mas a gente vai ter um alinhamento digamos, em defesa das instituições de Estado e em defesa da democracia. Lembrando que o 8 de janeiro, de fato, foi uma situação muito dramática, muito limite. E aí a gente vai ver esse alinhamento um pouco maior. Agora, por outro lado, então seria uma questão, digamos, que estaria mais relacionada à relação entre o governo e a Suprema Corte. Por outro lado, a gente também nunca teve um Congresso que fosse tão conservador. E aí, de novo, eu também não acho que tem a ver só com esquerda e direita, tem a ver com questões relacionadas a posturas do Congresso, inclusive, que são antidireitos. Eu vou dar um exemplo agora do que está tramitando na Câmara, por exemplo, que é a possibilidade de que os estados possam legislar sobre questões relacionadas a posse e porte de armas.
o que vai na contramão de que todos os especialistas estão falando sobre a questão do acesso às armas, do que o governo federal tem proposto e do próprio entendimento da Constituição a partir da Suprema Corte. Então, no final das contas, a gente tem também um Congresso que, de uma certa maneira, digamos, força essa situação. Então, não é uma coisa que depende só do legislativo, desculpa, do executivo e do judiciário, mas você tem o legislativo em posturas que são, digamos, de uma certa maneira, de desafiar posições da Suprema Corte. É o caso, por exemplo, sobre questões relacionadas à saída temporária de presos, marco temporal, agora pode ser que essa questão das armas também entre nessa lista, questões relacionadas à política de drogas no Brasil. Então, no final das contas, a gente tem aí uma posição que ela, por parte do Congresso, de uma certa maneira, empurra essa situação, que ela, de uma certa maneira, já estava dada por essa possível proximidade, né, de defesa das instituições do Estado, das instituições democráticas, mas você tem o Congresso, de uma certa maneira, empurrando, digamos, ou pelo menos tentando fazer uma espécie de, digamos, de afronta a determinadas, inclusive, decisões que já estão pacificadas na Suprema Corte. Então, acho que isso, resumindo, não é uma questão que depende apenas, né, de governo e Suprema Corte, mas depende de uma correlação de forças na qual o Congresso está inserido e tem um papel que tem sido esse que eu comentei, de, inclusive, de uma certa maneira, de se colocar em posições à frente da Suprema Corte ou de votar determinadas questões. O caso da política de drogas é uma delas, né? Muito bem, Natália. Com você, mais informações, perguntas para a Isabela e já eu encerro a conversa aqui para também liberar vocês. Mas vamos lá. Eu queria perguntar para a professora Isabela sobre a questão que envolve a comunicação, porque tudo isso passa também pela questão da rede social. A rede social ampliou a forma que as pessoas se comunicam. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fazia questão de se comunicar pelas redes sociais, o que é bem diferente do que acontece hoje. O presidente Lula, que a gente falando com auxiliares do presidente, o que nos dizem é que sim, ele deve começar a falar mais, deve começar, inclusive amanhã tem um café com jornalistas, a gente vai participar, porque ele é dentro dessa estratégia para passar a falar sobre essas ações, essas políticas públicas, uma nova estratégia de comunicação também. O que eu queria perguntar para a professora é se esse modelo antigo de comunicar, que é ainda pelos canais oficiais, que é ainda falando muitas vezes, né, para um público que já é o público da bolha, se ele também não tem que ser repensado do ponto de vista de comunicar essas informações, porque a senhora deu o exemplo da questão das armas e a questão da saidinha, que a gente viu claramente que nem aqui o Palácio do Planalto e nem a base no Congresso Nacional sabia como responder, como ter argumentos. Eu conversava com alguns parlamentares e eles me diziam: mas a saidinha vai deixar o detento dentro da cadeia, mais próximo ainda das facções criminosas, vai ser um convite para que esse detento que antes podia sair porque cometeu um crime que não era grave, que ele fique, que ele seja cooptado pelas facções criminosas. Só que aí eu respondi para o deputado, só que ninguém da base governista fez esse debate, conseguiu fazer esse debate, seja no plenário ou seja pelas redes sociais. Então, a minha pergunta é, esse jeito de comunicar da rede social, a gente sabe que a rede social, que para o público conservador, a rede social, eles têm, digamos assim, o espaço deles já garantido e que a esquerda não consegue fazer esse debate na rede social de uma forma para atingir o grande público, professora? Natália, essa é uma questão que envolve, inclusive, várias dimensões da segurança pública, que principalmente a extrema-direita apresenta respostas muito fáceis para um problema muito complexo, né? Então, por exemplo, no caso, principalmente da mudança de política de drogas ou de uma situação de aumento do encarceramento, o que a gente tem é uma política que ela vai na contramão das evidências e na contramão daquilo que tem um relativo consenso entre especialistas. Porque hoje no Brasil, isso é uma coisa que é repetida por diferentes especialistas, né? E até uma obviedade, mas hoje no Brasil, muitas vezes, uma pessoa quando está na prisão é que ela vai ter contato com determinados grupos de crime organizado, determinadas facções. Então, o que acaba acontecendo é que quanto mais você encarcera a população, mais você está empurrando a população para essas facções, né?
Isso principalmente quando a gente vai considerar, no caso da política de drogas, que é o que mais encarcera no Brasil. Então, no final das contas, a mudança na legislação e a possibilidade, inclusive, de incluir na própria Constituição a questão sobre drogas, ela é uma coisa que ela é uma espécie de retrocesso, né? Agora, a questão é a seguinte, a forma de comunicação é uma forma que ela, digamos, a extrema-direita comunica isso de uma maneira muito rápida, né? Então, ou seja, a população carece, e tem toda a razão, é legítimo, de mais segurança, tem medo, enfim, se sente segura nas suas casas, nas suas cidades, e o que acaba acontecendo é que a extrema-direita tem uma resposta que ela é muito fácil, que é, vamos então tornar a legislação de drogas no Brasil mais dura, vamos encarcerar, vamos ter medidas mais duras. Isso não faz sentido do ponto de vista de evidências do que a gente tem de políticas públicas, de exemplos de outros países, mas é uma resposta. Então, acho também que tem uma questão que uma boa parte dos debates sobre, digamos, segurança, ele acabou sendo tomado pela extrema-direita, que tem oferecido questões fáceis, relacionadas principalmente a encarceramento e política de drogas. Agora, concordo com você que esse debate ele precisa ser feito de uma outra forma, em outros termos, né? E aí você tem não só, digamos, governo, mas você tem também toda uma rede de influenciadores, de pessoas que estão, inclusive, né, por exemplo, né, que são entrevistadas na televisão, que estão comentando sobre isso e que estão defendendo determinadas agendas que elas são baseadas em estudos, em exemplos, em evidências. E, por outro lado, você tem um apelo ao que a gente chama, inclusive nesses trabalhos sobre questões de criminalidade, de pânico moral. Então, o que é o pânico moral? É a ideia de que você recebe no WhatsApp ou recebe no seu celular uma informação dizendo que existe uma situação de perigo, de pânico, e aí logo se coloca muito facilmente uma resposta para isso. Então a ideia do pânico moral, ela acaba, a gente tem também outros trabalhos na área de comunicação que mostram isso, que o pânico moral ele se espalha muito mais facilmente do que alguém falando sobre questões de segurança, encarceramento, de uma maneira mais técnica. Então, também tem um apelo para a emoção que ele acaba sendo, enfim, funcionando mais. Agora, não é por isso que a gente precisa deixar de fazer o debate, que é um debate, inclusive, a questão sobre drogas, que é de debater com a sociedade, né? E foi nisso, inclusive, que eu acho que o Congresso acabou passando a Câmara de uma forma, e Senado discutindo de uma maneira muito apressada essas questões e tramitando uma legislação que ela precisa ser melhor discutida com a sociedade, inclusive ouvindo diferentes especialistas com posições diferentes, diferentes lados, né, diferentes posições. E o próprio debate legislativo, ele é uma forma também de comunicar para a população, é uma forma de debater aquele tema socialmente, porque ele não está sendo debatido só no Congresso, ele está sendo debatido como sociedade. Toda vez que a gente aprova coisas que são, né, legislações que são muito sensíveis, de uma maneira tão apressada, a gente perde a possibilidade de ter esse debate. Natália Fruet, professora Isabela Calil, muito obrigado a participação aqui das duas. Professora, espaço aqui no Poder Expresso, espero reencontrá-la aqui no programa. Muito obrigado, Natália, bom trabalho para você. Ainda, o programa começou mais cedo, vai começar mais cedo a partir de agora, então vai ser boa tarde praticamente durante uma hora. Fala, Natália. Não, só dando boa tarde e saudação de a gente poder retomar. A gente estava, eu ia te dizer, Léo, que lá na viagem do presidente Lula na Colômbia, ele acabou não conversando com a imprensa, mas aí a gente apurou lá que ele seguia de um pé lá e outro cá, por causa dessa questão, dessa pressão de Arthur Lira. E aí hoje aqui está toda uma expectativa em relação à data que ele deve se encontrar com o Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Há uma expectativa que isso ocorra antes da quarta-feira, porque na quarta-feira deve acontecer a análise já dos vetos presidenciais. E aí, nesses vetos presidenciais, tem uma parte, que é a parte que interessa o Congresso Nacional, que é a dos 5 bilhões de reais das emendas de comissão. O governo acompanha com lupa esse assunto porque quer que o valor aceita negociar que seja um valor de 3 bilhões de reais o liberado para emendas de comissão e não os 5 bilhões de reais. E também quer negociar outros vetos, como o próprio veto da saidinha temporária, que fala que aqueles detentos que não cometeram crimes graves vão poder seguir saindo para ver a família, Léo.
Bem, Natália, professora, muito obrigado também. Muito boa tarde para a senhora. Prazer conversar com a senhora. Obrigada, foi um prazer.